tá? E dentro, então, só que começou a gravar agora, né? Então eu vou repetir, né? Mas eu não sou, quer dizer, sou maluco, mas deixa quieto. Né? Eu vou começar essa questão agora das aulas, né? Que são mais voltadas a temas de pesquisa, né? A partir da aula de hoje. Eu devo parar umas 2 semanas antes. Vocês devem parar mais para o meio de. Vocês não estão ouvindo? Eu tô ouvindo. Tá. Eu tô ouvindo também. Ah, beleza. Então, assim, na verdade, eu vou começar agora aquela questão das aulas, né? Que são aulas temáticas, tá? Com os temas de pesquisa, né? E eu vou mostrar exemplos de temas de pesquisa em que eu vou colocar as questões. Então, eu vou começar hoje falando sobre lógica subjetiva num contexto de um trabalho de segurança que a gente aprovou há um tempo atrás. Então, esse é o trabalho da Beatriz, né? Foi um exame de qualificação que a gente defendeu, né? É um artigo que foi publicado numa conferência que era A1, agora é A2, né? Nesse Qualis novo, mas eu não sei direito. Enfim, é só porque é uma conferência da área de fusão de dados, tá? E que fala sobre detecção de anomalias. Então, vamos falar um pouquinho sobre o case de segurança para IoT, né? Qual é o cenário de segurança para IoT, e um bocadinho sobre a questão de detecção de anomalias, tá? E falar um pouco sobre lógica subjetiva. Na aula que vem, na terça-feira, eu vou falar sobre Time Machine Learning, e a partir daí eu vou construindo os outros temas, né? Como eu falei, clusterização, como roteamento, que são parte do trabalho que a gente vem realizando ao longo dos anos, né? Dentro do nosso grupo, tá? Então, tem muito espaço ainda de coisas para se trabalhar. Eu mesmo continuo trabalhando na publicação para a IoT, né? E a gente deve criar um pouquinho, né, mais desse conhecimento. Deve ter mais um trabalho agora, antes do trabalho final, que é o trabalho sobre MQTT com Node-RED. Esse trabalho eu vou colocar esse final de semana, já está marcado aqui na minha agenda isso como atividade para fazer. E depois eu devo liberar vocês para o trabalho final mesmo, né, da disciplina, onde vocês vão escolher um tema de IoT para vocês trabalharem, mas eu vou colocar mais detalhes no grupo. Cláudio, mas eu vou ter que terminar isso até o começo de outubro? Não. Eu vou ampliar para vocês um pouco o prazo, né? Até mais ou menos meados ou final de outubro para vocês trabalharem. Vai ser um artigo bastante pequeno, tá, gente? Algumas poucas páginas, seguindo a linha do artigo que vocês fizeram no começo, tá? Para a gente ter a noção. Mais uma vez, retomando coisas daquele artigo. Pelo amor de Deus, configurem os corretores de texto. Atenção ao formato. Tenta seguir uma ordem lógica. Eu ainda peguei alguns vai e vens no trabalho, tá? E aí a gente vai lançar as notas de acordo com o tempo passado, tá bom? Então, senhores, vamos começar? Então, o trabalho da Beatriz, ela veio de uma preocupação que a gente tem muito grande dentro da área de IoT, que é a segurança, né? Esse trabalho foi feito no âmbito do PPGI, que era o programa de pós-graduação que eu estava antes, e ele foi feito um trabalho em cooperação com o professor Luiz Fernando Rucher da Costa Carmo, que, além de professor do PPGI, ele é um pesquisador de segurança do Inmetro. Então, a gente tem trabalhado muito com o Inmetro na questão da certificação e da metrologia em IoT. O que é metrologia? É a ciência da medição. É a ciência que estuda a medição, é a ciência que vai, né, trabalhar as questões de personalização, vai questão de uniformização, né? Então, o que a gente quer fazer dentro com essa cooperação com o Inmetro é usar o uso de IoT para trabalhar com as questões da personificação e especificação de dispositivos de IoT no cenário brasileiro. Então, né, dentro de IoT, essa questão da metrologia faz muita diferença, né? Principalmente em cenários como a saúde, a gente tem visto, né, aquele projeto do Contact Tracing que eu mandei para vocês, né? Então a gente tem uma questão, a gente está falando de smart homes, buildings e cities, né? Ou seja, casas, prédios e cidades inteligentes, então essas que estão sujeitos a muito mais do que simplesmente conteúdos, mas restrições legais, fazendas e indústrias, né, que têm cenários particulares, muitas vezes disjuntos ou muitas vezes muito ruidosos. Então, nesses cenários, a confiança da sua medição é muito importante. E aí entra uma questão quando a gente fala da confiança da nossa medição, né? A gente tem algumas considerações um pouco interessantes, um pouco complexas, né, que são questões que a gente tem que tratar bastante, né?
Se eu digo que esses cenários são sujeitos à interferência, eles são sujeitos a questões, né? Eles são sujeitos também a questões de ataques, né? Então, né, esse monitoramento vai ser feito por o que a gente chama de RSSF, Rede de Sensores Sem Fio, né? Essa camada de monitoramento. E os problemas que a gente vai estar sujeito são ataques maliciosos, ou seja, os meus dados eles podem estar sendo afetados porque algum atacante está querendo problematizar a minha transmissão. Eu posso ter uma falha energética, eu posso ter fraude, eu posso ter problema na coleta dos dados. Então, um ataque malicioso para eu capturar ou impedir a informação é particularmente danoso numa indústria. Uma falha energética é algo que pode acontecer, pode acabar uma bateria, o sensor pode quebrar. Fraudes são importantes, né? Isso é uma coisa que o Inmetro estuda bastante, né? O uso de dispositivos IoT para a garantia do não repúdio, né? Por exemplo, o Inmetro lidou há bastante tempo com uma questão da fraude nas bombas de combustível, né? Que a galera fazia umas coisas que eram do arco da velha para poder fraudar as informações das bombas, né? Então, tipo assim, a gente estuda, o Inmetro tem estudado formas de combater essa fraude, né? Ou então, quando a gente fala no Smart Grid, né, que a gente viu logo no começo do curso, né, aquela rede elétrica inteligente, você teria, né, tipo assim, um medidor elétrico inteligente. Né? Esse medidor elétrico inteligente também é um alvo de fraude, né? Inclusive, os primeiros medidores elétricos inteligentes que foram lançados, né, um deles assim foi fraudado e o maluco que tava com esse medidor, que fraudou o medidor elétrico, né, ele colocou que ele teria vendido energia suficiente, produziu energia suficiente em energia renovável igual o que Itaipu gerou. Então, assim, não faz muito sentido, mas esse tipo de fraude é normal. Se a rede é bidirecional de energia e não tem ninguém verificando, né, que esses dados anômalos acontecem, essas fraudes são possíveis. Eu posso ter problema na coleta dos dados, né? Então, assim, um problema na coleta dos dados pode ser porque a tua unidade de sensoriamento está com defeito, pode ser porque algo anômalo está acontecendo no ambiente, pode ser porque alguém está querendo fraudar a tua informação e está gerenciando. Por exemplo, eu tenho um sistema de detecção de incêndio. O que impede alguém de botar um isqueiro próximo do meu sistema de detecção de incêndio para ligar um sprinkler? Isso pode ser feito com o intuito de, por exemplo, prejudicar o andamento de uma escola, pode ser feito com o intuito de mover pessoas de um espaço de trabalho. Então, existem várias formas de verificar que esse comportamento não é o correto. Então, nosso objetivo vai ser apresentar um método para identificar se nós da rede possuem um comportamento anômalo, né? Ou seja, diferente do esperado, utilizando os dados coletados por eles. Então, como é que eu sei que um nó está comprometido? Como é que eu detecto uma anomalia? O processo de identificação dos dados vão ser distintos dos outros dados coletados, tá? Então, uma anomalia não necessariamente é uma coisa ruim na literatura, tá? Uma anomalia é só algo que não é razoável, é somente algo que vai desviar do padrão esperado da coleta. Então, por exemplo, né, você tá lá numa fazenda, tá lá monitorando cana, né? E aí você pensa na seguinte questão. Tipo assim, eu estou lá na fazenda e do nada surge uma temperatura de 55 graus. O que isso pode ser? Isso desviou do padrão. Estava 30 graus no sol, agora está 55 e o que houve? Isso é razoável? Eu não sei. Né? Então, eu tenho que identificar se um dado é anômalo, justamente para poder comparar com os outros, né? E as anomalias, ao longo do tempo, vão necessitar de um histórico. Uma anomalia não surge do nada. Se essa anomalia surge do nada, ela é diferente de uma anomalia constante. Né? Então, por exemplo, eu vou ter anomalias que vão ser chamadas de anomalias pontuais, ou seja, elas acontecem em um intervalo curto de tempo e elas podem ser caracterizadas dependendo do tipo do dado. Uma anomalia contextual, que na verdade pode significar realmente um fator estranho acontecendo no teu ambiente, e anomalia coletiva, onde, né, diversos sensores vão estar mandando dados anômalos. Então, quando você tem uma anomalia pontual, isso pode ter sido ou um evento inesperado ou uma falha do teu sensor. Uma anomalia contextual quer dizer que alguma questão da tua lógica do teu sensor provavelmente está com problema. E uma anomalia coletiva quer dizer que realmente algo estranho está acontecendo no teu ambiente. Então,
pelo tipo de análise de dados, ou seja, sem mesmo eu investigar o sensor, eu consigo perceber o que pode estar acontecendo num determinado ambiente. Então, por exemplo, vamos pegar o caso do incêndio mais uma vez. O caso do incêndio é sempre um ótimo caso. Tá? Por que um caso do incêndio é sempre um ótimo caso? Porque é muito fácil de ver quando as coisas dão errado. Então, por exemplo, se eu tenho uma sala que eu tenho 10 sensores que coletam temperatura somente, se um deles dá 70 graus, enquanto todos os outros dão 30, isso é um sinal de que aquele sensor tem um problema. Se um sensor ele constantemente está dando 50, 55, 60, 70, enquanto os outros mantêm-se por 30, não tem nenhuma alteração nos outros, aquilo é um sinal de que alguma coisa está acontecendo de forma errônea. Agora, se um sensor dá 50, os outros dão 30, depois ele dá 55, os outros dão 33, e você nota esse crescimento, essa anomalia que é representada por uma mudança de caráter coletivo, pode ser uma anomalia, mas uma anomalia que tem uma representação física. Então, a análise situacional do qual é o problema físico que você pode ter, ela tem muito a ver com o sistema de segurança. Existe uma RFC em segurança que é o Site Security Handbook. O Site Security Handbook é RFC, se não me engano, 2196. Ele tem uma atualização, se não me engano, é 4580, mas eu não tenho certeza, eu tenho que dar uma olhada na literatura. Mas o Site Security Handbook, ele é muito mais do que o que você deve fazer para proteger o teu ambiente do ponto de vista lógico, mas o que você deve fazer para proteger o teu ambiente do ponto de vista físico. Né? No caso do incêndio, ele pode ser tanto uma anomalia contextual, João, quanto uma anomalia coletiva, tá? Os dois casos são possíveis, depende de como você vai implantar a tua rede. Né? Lembra quando eu estava falando sobre fusão de dados, que eu estava falando sobre o intervalo tolerante a falhas? O intervalo tolerante a falhas é justamente uma busca por anomalias coletivas. Né? Então é isso que a gente está querendo buscar. Nota que nesse caso, a anomalia e o viés são questões muito parecidas, tá? E aí, né, então, dentro desse Site Security Handbook, você vai ter medidas e métricas que vão dizer para a gente coisas, metodologias de preparação do teu ambiente, né, para você se proteger da questão em termos de segurança. E uma das primeiras coisas que o Site Security Handbook diz para a gente é o seguinte: ok, o que eu quero proteger. 2, do que eu quero me proteger. E 3, o quão provável é que isso aconteça. Tá? Então, é uma tabela de risco. Para aqueles que estão fazendo, que são de engenharia de software, né, que já lidaram com gerenciamento de risco, que lidam com gerenciamento de risco em projetos, tem que estar pensando que segurança agora é um risco. Né? Então, muitos dos especialistas hoje em desenvolvimento já incluem dentro de desenvolvimento seguro, né, que é uma das linhas que a gente atua lá no laboratório, né, dentro de desenvolvimento seguro, a gente sabe que segurança passa a ser um requisito não funcional da tua aplicação. E dentro de OT, ele é um requisito contextual. Então, porque se você está monitorando, você está monitorando para um propósito. Qual é o propósito e quais são as exceções que o teu projeto tem? Essas são considerações que a gente tem que ter em termos de projeto. Considerações que a gente tem que ter em termos da infraestrutura. Então, eu vou deixar aqui uma pergunta para que vocês debatam aí durante 5 minutos. Imagina que eu tenho uma sala de tamanho X por Y, tá? Eu não vou dizer. Mas que os seus sensores tenham um alcance de monitoramento de X sobre 2, Y sobre 2. Esse é o raio do alcance. Estou dando um alcance quadrado, tá, gente? Isso não existe, mas é para exemplificar, tá? Então, área. Voltando aqui no chat. X por Y. Alcance X sobre 2, Y sobre 2, de cada sensor. Dado aquele projeto que eu mostrei para vocês da fazenda, e me preocupando que eu estou monitorando o incêndio, eu quero que vocês estimem para mim quantos sensores, quantos gateways, e como vocês posicionariam. A área é totalmente homogênea, é um retângulo, tá, gente? Eu quero que vocês pensem sobre isso durante 5 minutos. Em 5 minutos, a gente vai
ter uma discussão sobre esse fator, tá bom? E eu não quero nenhum, assim, pode ser só um pensamento. Rabisquem aí no papel, rabisquem no computador e pensem sobre isso. É uma forma da gente, inclusive, retomar aquela discussão de montagem de projeto.
Então, pessoal, a ideia é a seguinte, né? A dúvida que o Luiz postou aqui no chat é extremamente válida, né? Tem alguma diferença de prioridade de sensoriamento? Ou a importância é toda a mesma sala? Não, é totalmente igual. Então, se você considera que a sala é homogênea, que é o caso mais simples e dificilmente é o caso que funciona, mas se a gente pensar numa fazenda, pode ser mais ou menos isso mesmo, o que a gente vai ter que ter, né? Imagina que o teu sistema é super estúpido. Então, você simplesmente viu, o alcance é metade da sala, então eu vou botar, ou seja, em termos de área, cada sensor poderia monitorar 1/4 da sala, então eu vou botar 4 sensores, né? E aí a pergunta fica o seguinte, onde você posiciona os sensores? Se é uma sala, você vai posicionar os sensores no centro da sala? Você vai posicionar o sensor no teto? Você vai posicionar o sensor na parede? Então, onde, né, no centro de cada quadrante, agora imagina, Luiz, você está lá usando a sala, lá que é um escritório, patati patatá, e aí no nada tem um sensor colocado no meio da sala. Onde é que esse meio da sala fica? O teto, o chão, as paredes? Não é trivial. Essa não é uma questão trivial. Tá? Então, no centro de cada quadrante no teto, ou então nas paredes. Mais do que isso. E aí, tipo assim, essa é a questão número 1. Onde geograficamente eu vou posicionar isso? No caso da fazenda é fácil, você só tem como colocar ele no solo. Você não tem um teto. Tá? No caso, por exemplo, de uma sala mesmo, você tem vários locais, você vai ter que respeitar a função de utilidade da sala. Caso número 2, para cada sensor, esses sensores eu vou ter que colocar um gateway. Onde é que esse gateway vai ficar? Aí é razoável botar realmente no centro da sala, tá? Mas aí entram as questões. Visto que os dados são extremamente pouco confiáveis, quantos sensores vocês têm de cada? Ou seja, se eu falar, cada quadrante eu posso ter 2. Beleza, digamos que vocês têm 2 em cada quadrante. Agora imagina que vocês têm 2 em cada quadrante. Um deles está errado, quem é que está certo? Então, aí entra uma questão que a gente chama o seguinte, que cada dado que você tem que usar de um conceito chamado de redes de confiança. Né? Quem aqui já ouviu falar do conceito dos algoritmos de falhas bizantinas? Né? Quem estudou sistemas distribuídos deve ter ouvido falar dos algoritmos de falhas bizantinas, né? Ou algoritmos dos generais bizantinos. A ideia dos algoritmos de falhas bizantinas é você descobrir qual é, tipo, consenso, mas uma forma mais burra de consenso. Né? Qual é o general que está mentindo? Né? A parábola era o seguinte, né? Tem vários generais, os generais estão trocando informação, e qual general que está mentindo? Então, a ideia é você construir uma estrutura, né, que permita você descobrir o consenso. Cláudio, mas e se tiverem mais sensores errados do que sensores corretos? Realmente aí você não tem como descobrir. Mas é uma forma de consenso, Luiz, mas uma forma de consenso localizado. Tá? Então, para cada quadrante, você precisa de um número ímpar maior do que 1. Então, cada quadrante precisaria de pelo menos 3 sensores. Agora é o seguinte, quantos gateways você vai utilizar? Um gateway passa pelo mesmo problema dos sensores. A quantidade de gateways depende justamente do tamanho XY da sala, mas eu estou assumindo que um gateway, Vitor, ele vai ocupar, vai conseguir ser capaz de receber os dados dos sensores das regiões, mas é perfeita a tua colocação. A quantidade de gateways depende do tamanho da sala, porque o gateway também tem um alcance, ou seja, se inicialmente eu coloco um gateway na sala, no centro da sala, ele poderia alcançar os 4 sensores que estariam no centro da sala, tá? Mas o ideal seria que não fosse isso. Por quê? 2 motivos. Ter um gateway no centro da sala significa que eu tenho um único ponto de saída. Tá? Isso é muito negativo, porque se esse ponto quebrar, não adianta a tua rede continuar funcionando. Concordam comigo? Então, no mínimo, você tem que ter 2 pontos, tem que ter mais do que um gateway de saída dentro da tua infraestrutura IoT. Cláudio, mas isso é possível? Nem sempre isso é possível. Mas quando for possível, você deveria pensar nisso. Número 2, né? Onde esses gateways vão estar posicionados? Eles, em geral, têm que estar posicionados em pontos de interesse da tua sala. Ou seja, próximos, pelo menos, a 2 dos quadrantes que você marcar. Tá? Por quê? Porque esse papel de coleta, né, ele é importante de todos os pontos da sala. Né? E aí, em um outro nível de decisão, você tomar essa decisão. Então, eu recomendaria que numa sala que eu tenho 4 quadrantes, ter pelo menos 4 gateways, tá? Porque dessa forma, você conseguiria ter uma sobreposição entre os gateways.
Não, 5 é muito pouco, João. 5 é muito pouco. 5 sensores é muito pouco. Na prática, eu colocaria pelo menos 12 sensores e 4 gateways, para eu ter uma garantia. 12 sensores e 4 gateways. Se você posicionar geograficamente isso, talvez você chegue por volta de 9 sensores, Vitor. Mas eu tenho muito problema com 9 sensores nesse espaço por causa de questões de atenuação. E se você coloca esses sensores, eu tenho medo que eles também possam se interferir. Num espaço pequeno, né, qualquer número de sensores grande, então é melhor você ter melhor. Lembra o seguinte, os centros são sempre complicados, porque se você está usando uma sala, os centros são onde as pessoas encostam. E vocês vão descobrir o seguinte, o ser humano é uma criatura extremamente estabanada. Então, uma vez eu fui chamado numa fazenda para entender o que estava acontecendo, e o cara tinha passado com um trator em cima dos sensores. Né? Resultado da façanha, a gente passou a enterrar os sensores. Tá? Quinas são complicadas porque você também tem questões de atenuação e de interferência. Então, quando você manda o sinal, as quinas também são difíceis, tá? Então, note o seguinte, o problema de uma sala deixa de ser um problema trivial. Então, aquele pensamento do posicionamento que eu coloquei para vocês passa a ser cada vez mais importante. Mas se a gente estudar essa estrutura interna dos grupos de sensores dos três, a gente passa a ter que trabalhar a questão das redes de confiança. E o que é uma rede de confiança? É a utilização de um grau para expressar a relação entre duas partes baseadas em eventos positivos e negativos. Um evento positivo aumenta a confiança, um evento negativo diminui a confiança. Ou seja, se eu estou num algoritmo de falhas bizantinas, ou seja, estou num algoritmo de consenso, né? E dois sensores, eles estão sempre concordando e um terceiro está sempre discordando, entre esses dois sensores eu vou gerar confiança e entre esse terceiro sensor eu vou eliminar a confiança. Essa é uma forma de eu manter a quantidade de sensores, mas valorar cada vez mais a opinião de quem fala coisas corretas. Tá? Claro que esse mesmo mecanismo pode ser pensado de forma negativa para a gente avaliar quando vários sensores estão com defeito, tá? Então, as anomalias, a gente vai trabalhar que o gerenciamento de confiança é algo que a gente vai utilizar para detectar nós anômalos. Ou seja, quanto mais anomalias, mais eventos negativos eu tenho e há uma queda de confiança. Então, dentro dessa questão, né, de confiança, né, existiram várias formas de eu trabalhar a confiança ao longo do tempo. A gente já usou a estratégia com redes neurais, a gente usou a estratégia com lógica fuzzy, né? Todos esses vocês já viram em outros cursos. Mas uma estratégia que está ficando muito em voga na literatura é o uso de lógica subjetiva, né? Que foi proposto por um pesquisador da Universidade de Oslo, o Aldon Yosung, e o Aldon é um cara fantástico, ele é figurinha tarimbada no Fusion, né? Eu vou inclusive falar com ele, né? Que é uma lógica probabilística utilizada para calcular a confiança através do valor de uma opinião. E a opinião vai contar 4 parâmetros: belief, disbelief, uncertainty e base rate. Né? E o que isso quer dizer? Eu quero dizer que qualquer opinião é baseada na crença que você tem de que ela é verdade, na descrença que você tem sobre ela, na incerteza sobre a tua medição e na taxa de envios básico. Cláudio, mas o que diabos isso quer dizer? O que é uma taxa de envios básico? A taxa de envios básico é o seguinte: a quantidade de informação que eu tenho me dá valores sobre a certeza e a incerteza. Então, tudo que eu tenho na prática, né, é um conjunto de estados de soma. Então, a lógica subjetiva, ela passa a ser uma generalização da lógica probabilística quando eu tenho incerteza sobre a própria medição. E isso é particularmente muito útil dentro de IoT, né, porque eu tenho incerteza sobre os dados que eu coleto. O meio é muito ruidoso. Né? Dentro de uma casa, talvez nem tanto, mas se eu estou usando um meio aberto, um espaço como uma floresta e uma fazenda, essa coleta de informação é extremamente ruidosa. Então eu vou dizer que a minha crença é uma função do número de casos, né? De um fator, né? De casos positivos, mais o número de casos negativos, mais os casos incertos. Tá? Então, né, eu tenho que ter uma classificação prévia do que eu considero correto ou incorreto para eu poder fazer esse cálculo. Então, além disso, a lógica subjetiva ela é muito leve, ela é muito fácil de eu valorar. Tá? Então, eu vou acabar utilizando os eventos positivos e negativos para gerar uma opinião. Então, olha só como é interessante para IoT.
eu tenho uma lógica que é baseada num fator não binário, portanto, ela pode lidar com incerteza meia medição. Ela é muito simples de eu calcular, ou seja, ela basicamente está muito associada à acurácia e não à acurácia da minha informação. Ela é baseada no contexto do que eu tenho, né? E ela é uma lógica proposicional. O que isso quer dizer? Ela é o que a gente chama de uma distribuição de probabilidade tridimensional. Eu tenho 3 níveis, o belief, o disbelief e o uncertainty. Então, na verdade, a soma de opiniões discretas, o que faz é sempre diminuir a minha uncertainty. Né? Então, a minha busca do consenso é diminuir a incerteza sobre a medição. Não é sobre ganhar crença, mas quando você diminui a incerteza, você pode identificar propriamente melhor os objetivos. Tá? Então, isso aqui é o que essa figura está mostrando. Tá? Então, eu tenho aqui o caso A, onde eu tenho um determinado grau de belief, tá? Eu tenho o caso B, que tem um outro grau de disbelief. Se eu somo esses casos, eu diminuo a minha incerteza e tenho um grau de crença menor. Então, assim, se eu tenho uma opinião que tem certeza, tem crença sobre um determinado evento, acredito que um determinado evento é verdadeiro, e outro que tem descrença, né? Apesar, a soma desses eventos não necessariamente dá crença ou descrença, mas ele dá talvez uma crença com uma incerteza menor. Então, você sempre é um operador ternário. Né? É diferente, por exemplo, na lógica fuzzy. Eu tenho sempre esse operador ternário. Então, é muito fácil de eu operacionalizar, né? E trabalha com teoria de conjuntos. Então, o que a gente propôs, no caso da anomalia, que foi o trabalho da Beatriz, né? A proposta é um algoritmo que gerencia a confiança dos nós, utilizando lógica fuzzy, baseado nos dados dos nós coletados. Então, a gente vai usar a lógica subjetiva para isso, e a ideia é fazer uma infraestrutura desse exato ponto, né? Onde eu tenho uma infraestrutura de coleta, eu tenho um nó centralizador que vai executar a confiança propriamente dita desses dados, e um nó gateway externo. Então, nota como isso é extremamente parecido com esse cenário que eu estava mostrando para vocês. Um cenário onde eu tenho, por exemplo, uma sala, e eu quero garantir que tem está tendo um incêndio. Agora, se a gente voltar para aquele caso inicial, né, que eu voltei lá atrás, aquele exemplo de cooperação que eu estava discutindo com vocês, onde eu tenho o incêndio e o ar-condicionado mascarando o incêndio, né, eu meio que resolvo o problema do incêndio. Por quê? Porque eu digo que eu tenho uma incerteza sobre o fato da temperatura estar aumentando, e isso por si só pode significar uma anomalia. Então, eu posso dizer que ter incerteza sobre uma medição pode implicar numa ação. Olha que coisa louca. A própria incerteza sobre a medição implica sobre a ação. E se você tem um caso onde o teu fator é crítico, e aí esquece um incêndio, mas eu estou falando de uma usina nuclear, por exemplo, né? Qualquer incerteza sobre a medição tem que ligar sistemas auxiliares de verificação. Então, você começa a fazer um sistema de segurança situacional, seguindo exatamente o Site Security Handbook, ou seja, essa segurança, esquecendo a segurança da informação, mas verificando a segurança física através da medição da incerteza. E é claro, deve estar óbvio para vocês nesse exato momento, né, que assim, já uma vez que vocês são de mestrado, que uma vez que eu posso fazer isso a nível da segurança física, os próprios dados, ao serem incertos, também podem ser um sinal de atividade maliciosa. Então, eu posso fazer um IDS, um Intrusion Detection System, incerteza da minha medição, como, por exemplo, se eu tivesse um ataque de negação de serviço, como eu posso verificar fazer essa verificação situacional. Então, passa a ser a crença de que eu estou sendo atacado, ou a descrença que eu estou sendo atacado, ou a crença de que esse dado é anômalo com a descrença de que esse dado é anômalo. Então, como você define a anomalia, vai ser uma conjunção de incerteza, crença e descrença. Ou seja, eu fiz isso tudo usando somas. E qual é a vantagem de eu fazer isso usando somas? Eu, num processador de 8 bits, 16 bits, como é um sensor, eu posso tomar essa decisão dentro da rede. Então, isso é o que a gente, hoje em dia, a gente chama de TinyML, Deep Learning for MCU. Ou In-Network Processing. Porque se eu posso tomar um primeiro nível de decisão dentro da rede, eu tenho um resultado imediato, tá?
esse produto toma uma decisão e eu sofro menos riscos. Então, essa é a questão que a gente está tentando tratar. Aqui, essa arquitetura que a Beatriz propôs é a arquitetura de execução do algoritmo. Normalmente, o que a gente teria num sistema profissional seria múltiplas instâncias dessa arquitetura em cada um dos níveis que eu tivesse. Então, naquele exemplo lá do sistema da casa, né, do sistema da sala inteligente, eu teria essa arquitetura migrando 3 nós, indo para um nó fusor, e esse nó fusor iria para o gateway. Então, normalmente, inclusive, o que a gente faria seria um rendezvous, né, entre os próprios nós fusores, para ter um consenso entre os nós de que está existindo algum evento anômalo. E aí vocês têm que ter a noção, né, que um incêndio pode começar num foco só, mas todo mundo deveria concordar sobre ele. Tá? Então, a proposta, né, que a Beatriz fez foi receber os dados, ou seja, realizar a coleta, identificar uma possível anomalia, ela qual for, gerar opinião momentânea sobre os dados. Tudo que não é anômalo não me interessa, porque eu estou preocupado com a mudança de status. Então, isso é uma parte extremamente importante quando eu lido com o IoT. Dificilmente eu estou preocupado com o dado bruto me diz muito pouco. Então, eu estou muito preocupado com se você for de controle e automação, por exemplo, com a máquina de estados que representa aquela aplicação, ou seja, o dado que eu recebi depois de eu ter feito a opinião representa uma mudança de estados, se isso é verdade, se ele de fato representa essa mudança de estados, então ele é relevante, então eu vou manter ele, é o caso da anomalia, senão eu vou fazer uma compressão. E dentro daquelas paradigmas de Data Fusion, para fazer uma compressão, eu posso estar utilizando um filtro, eu posso estar utilizando uma soma, eu posso simplesmente ignorar esse dado. Dizer o seguinte, ele não é nada. Tá? E aí eu vou calcular o consenso entre a opinião momentânea e a opinião acumulada, e olha que interessante, a Beatriz ela não está mais utilizando só a opinião momentânea, ele está pegando todos os dados anteriores e fazendo um aprendizado por reforço das opiniões. Mas como é que eu faço isso com lógica subjetiva? Eu somo. Eu a opinião anterior com essa opinião. Então, se a opinião anterior está dizendo, não está tendo incêndio, né? O meu grau de incerteza está baixo sobre não ter um incêndio, é só somar. Olha que coisa interessante. Ela vai comprimir uma vez, ou seja, um segundo nível de compressão, porque agora eu só quero mandar a opinião para cima, e vou enviar para cima para a tomada de decisão de um atuador. Ou ligar o sprinkler, desligar o sprinkler, chamar o bombeiro, que não vai ser tomado dentro do algoritmo. Então, isso aqui é o caso da Beatriz, e é por isso que eu usei o sistema da sala. A Beatriz usou uma salinha um pouquinho maior, e isso aqui é um dataset que eu vou mostrar para vocês, que é um dataset da Intel, né, com dados de sensores espalhados, né, um dataset que a gente usa muito para experimentos, com 60 e poucos sensores, e ela colocou, né, o algoritmo dela, que ela deu um nome, aqui no centro. Né? Professor, eu não sei se foi só eu, mas eu estou parado no slide 23 ainda. Qual? Nossa, já estou no 25. Do fluxo do algoritmo? Sim. Tá. Vou descompartilhar e compartilhar de novo. Tá? É que eu me empolguei, eu já não estava vendo mais nada. Professor, não sei se vai falar mais para frente, mas não ficou muito claro para mim como que você vai atualizando, né, aquele triângulo, né, que você botou, que você vai somando, porque você tem a crença, a descrença e a incerteza. Como é que os sensores, você vai calibrar eles antes, né? Como é que eles vão saber que o dado está anômalo, entende? Não, mas isso que eu vou falar, você tem um processo de calibração, mas a tua dúvida é super pertinente, Luiz. Na verdade, você tem um evento de calibração dizendo o seguinte, você tem a regra da tua aplicação. Mudou? Deixa eu ver se muda. Mudou, gente? Mudou. Beleza, perfeito. Então, a tua dúvida é perfeita. Você tem a tua regra da tua aplicação que você definiu nos teus requisitos funcionais do teu software. Então, você sabe o que deveria acontecer na tua aplicação. Então, você sabe o que é verdadeiro e o que é falso. O que você não sabe é se o teu dado de verdade consegue mapear aquelas situações, tá? Então, por exemplo, a tua crença e descrença, né? Você pode contar ela como verdadeiro positivo e falso positivo, tá? Então, por exemplo, é muito fácil de eu ver no caso do incêndio. Ó, você quer um caso que seria crença? Passou de 50 graus é um incêndio. Existe um grau de descrença sobre isso? Se a tua resposta for sim, né? Beleza, vou marcar lá. Então, vou somar isso num caso de descrença.
tá? De crença, por exemplo. Pá, marquei 1. Né? Então, sobre a soma dos meus casos totais, eu vou marcar os casos que são com certeza, por exemplo, deu 100 graus, com certeza é um incêndio, deu 20 graus, com certeza é um não incêndio. E como é que a gente faz para calibrar isso? Né? E aí é o grande truque. Eu testo, eu uso um dataset de treino antes para calibrar os meus pesos de confiança. Então, na verdade, eu sempre começo com uma opinião sobre quais seriam um conjunto de casos. E aí tudo que eu vou fazendo é atualizando aos poucos, né? Então eu vou atualizar aquele conjunto, aquelas primeiras 3 equações que eu falei dos casos de positivos, negativos e de incerteza, com um conjunto de treino. Eu começo o meu experimento com um conjunto de treino bem treinadinho, tá? Não é sempre que eu posso fazer isso. Existem algumas aplicações que não existe dataset de treino, então às vezes a gente faz um dataset de treino pela gente mesmo, tá? E isso por si só é uma contribuição. E aí eu vou calibrando isso passo a passo, tá? Eu vou até pedir para a Beatriz depois compartilhar o código com vocês, porque ela fez bonitinho. Então, a calibração justamente é o peso dos eventos positivos e negativos, tá? Que é justamente isso que você está perguntando, Luiz. A métrica de variação do valor de N, o peso do evento negativo, ela vai variar em 1, 5, 10 e 50, ou seja, eu vou parear o valor do evento negativo e positivo no 1 para 1, no 1 para 5, no 1 para 10 e no 1 para 50. Quanto maior o valor, mais vai me afetar. Tá? Quanto maior o valor, menos vai me afetar. Tá? E no cenário que eu vou ter 4 nós sensores e um nó receptor. Cláudio, por que um cenário tão pequeno? É simples, é porque o que, na verdade, a máquina da Beatriz podia simular naquele ΔT curto, tá? Para a gente ter um resultado para o que a gente estava fazendo uma submissão. Mas o ideal seria que tivesse uma rede um pouco maior. Né? Na verdade, onde eu digo um pouco maior, é consideravelmente maior. E esse aqui é o resultado, né? De acordo com o meu grau de confiança, né? Ou seja, se eu tenho um cenário que eu tenho 100% da confiança, né? E o meu peso, e vocês vão ver o seguinte, né? Que quanto mais eventos eu tenho, né? Maior é a chance da confiança cair, tá? Então, se a minha confiança é de 1 para 1, né? Tipo, se a minha confiança é de 100%, dificilmente vai cair. E só vai começar a cair quando tem muitos eventos, porque isso gera erros. Conforme eu vou abaixando o meu fator de confiança e mais eventos vão surgindo, a tendência é sempre que a confiança decresça. Ah, Cláudio, você está falando assim, pô, então, Cláudio, no final do teu experimento, a minha confiança vai ser sempre 0? Sim, então eu tenho que estar sempre recalibrando com os meus dados novos. Né? Então, a convergência vai ser a verificação da influência da opinião inicial nas opiniões futuras. Então, a ideia, principalmente nessa tua linha, Luiz, porque a tua pergunta foi muito boa, é que, né, você calibre de tal forma que a tua opinião inicial influencie, mas ao longo do tempo, através do aprendizado por reforço, ela desapareça. Tá? A tua opinião ela tem que mudar, como se fosse uma forma de aprendizado quase que stateless. Né? Eu começo com a opinião para me dar um start, mas ela tem que sumir ao longo do tempo. Então, com esse mesmo cenário, eu mostro o seguinte: conforme o número de eventos vai crescendo, a opinião inicial ela vai sumindo. E aqui a Beatriz colocou, né? Tipo assim, olha, se todos os meus eventos são incertos, né? Eu nunca vou ter confiança. Se todos os meus eventos eles são corretos ou incertos, a minha confiança ela vai decrescer um bocadinho. Se os meus eventos eles têm muita incerteza, a minha confiança, por incrível que pareça, ela vai convergir só lá na frente, tá? Se todos os meus eventos eles não têm certeza sobre meus eventos, então é só uma questão de uma assintótica para eu definir. Ou seja, a grande questão é que quanto mais incerteza eu tenho no começo, mais tempo eu vou demorar para convergir na confiança máxima. Então, nota o seguinte, né? A incerteza faz com que eu cresça da confiança logo no começo, né? Mas isso, inclusive, é um paradoxo, né? Que a gente está observando hoje em dia na questão da Covid. Quanto menos eu sei, mais certeza eu tenho. Porque meus dados são incertos, então eu tenho muita confiança na minha incerteza. Né? Ou seja, quando eu não tenho incertezas, mas eu tenho eventos negativos e positivos, a minha confiança demora para convergir. Ou seja, isso é uma faca de 2 gumes. Se eu não testei, se eu não treinei, a questão é que a minha confiança seja perdida. Aqui a minha confiança me leva a um resultado que é muito ruim. Ou seja, a lógica subjetiva é uma forma matemática de a gente dizer que fake news é uma bodega. É claro que a gente tem que analisar o overhead, né? Ao fazer esse algoritmo,
o quanto que eu atraso a medição, porque dependendo do tipo de aplicação, isso é algo extremamente difícil, né? Quanto tempo vai afetar a geração do pacote, tá? Então, a gente vai ver que, na verdade, a gente está falando em questão de microsegundos. Então, eu estou tendo uma média de atraso de 16 microsegundos, né? Entre o tempo da geração dos pacotes, então isso não é nada demais. E o tempo de resposta, ou seja, o TTL, em 79 microsegundos, isso também não é um problema, tá? A gente testou isso com o modelo de energia usando o 802.11. Por que a gente usou o 802.11? Porque a gente tinha um ESP8266 que trabalha com 802.11. Inclusive, em cenários, por exemplo, de automação residencial, é muito mais provável que vocês tenham sensores 802.11, onde a energia vai ser muito menos um fator, né? Porque pensa no caso de vocês terem o Google Home na casa de vocês, tá? Vocês vão ligar eles na tua rede sem fio, a mesma coisa vai acontecer com os teus sensores. Então, assim, nesse cenário que a economia de energia é um fator menos importante, você pode se utilizar de um protocolo que consome mais, né? E vocês vão ver aqui que o 802.11g vai ter 60 bytes de cabeçalho, enquanto com o 11N eu vou ter 64 bytes de cabeçalho. Então, né, quanto mais anomalias, maior o payload eu tenho, quanto menos anomalias, menor o payload eu tenho, pela forma como a Beatriz modelou o problema dela. O payload vai ter sempre o valor do belief, a média dos dados coletados e as anomalias em separado, né? É uma forma ótima, é como eu trabalho também, eu gostei bastante disso, mas hoje em dia tem uma forma, inclusive, melhor, que seria de você fazer a filtragem das anomalias. Qual anomalia realmente representa a anomalia? E o que a Beatriz observou é o seguinte, né? Quanto mais nós, mais mensagens, mais anomalias, mais energia eu consumo, mas como essa energia está em joules, a gente verificou que isso não é um consumo tão grande. Então, a grande conclusão do trabalho da Beatriz é o seguinte: se você tem dados o suficiente, você vai ter uma convergência da opinião ao longo do tempo, né? E que se você comprime, pensando só nos dados anômalos, você de verdade vai ter um resultado melhor. Então, o que ela está fazendo agora para a defesa dela de mestrado? Que eu não sei se vocês vão conseguir assistir, mas fica o convite, né? Ela realizou testes num simulador de rede maior, né, e ampliou os cenários, testou com sensores reais. Ela está comparando com uma função beta, né? A função beta é uma das funções que define a lógica fuzzy também, que também é um fator de incerteza, né? Mas o que ela define é o seguinte, né? Enquanto na lógica fuzzy eu tenho essa variação bidimensional, na função da lógica subjetiva, eu tenho uma análise tridimensional da minha informação, tá? E ao verificar o desempenho no ambiente de processamento reduzido, ela verificou que é factível, ou seja, ela realizou esse dado dentro desse ESP8266. Ela teve 2 artigos aprovados com essa análise e ela está agora acabando o trabalho dela, tá bom? Então, a grande questão que eu quero que vocês pensem aqui, né, não é nem estarem convencidos sobre a lógica subjetiva como ferramenta. Eu vou deixar com vocês o draft do livro do Aldo, né, que ele deixava público na página dele, eu vou botar lá no trabalho, mas eu quero que vocês entendam que existem N mecanismos de você lidar com a incerteza da medição. E que segurança, dentro do cenário de OT, é um fator extremamente complicado, extremamente não trivial de você lidar. Mas, ao mesmo tempo, né, existem mecanismos apropriados para IoT. Então, quando vocês pensarem em aprendizado de máquina, num cenário de baixo fator, de baixa capacidade computacional, vocês não podem pensar nos mesmos complicadores. Ou seja, o que lógica subjetiva mostra para vocês? É um mecanismo de aprendizado de máquina que ele é basicamente baseado em somas. Ele basicamente é baseado em somas e subtrações, em contagem. Né? É um princípio de teoria de conjuntos, se vocês forem pensar assim. E vocês, conforme forem ler o livro, vai ser justamente isso que a Emily falou, que a confiança é só uma junção da crença com a incerteza. Quanto mais crença eu tenho, maior a minha confiança. Quanto mais incerteza eu tenho, menor a minha confiança. E nota, Emily, não é só da crença, não. A descrença sobre um fator, você saber que você está errado, é tão importante quanto você saber que você está certo. O não saber é que é a grande questão. Porque quando você sabe ou não sabe, você tem a certeza da transição dos estados, você consegue tomar uma ação, seja ela positiva ou negativa. Mas quando você não sabe o que fazer, você pode gerar uma taxa de falsos positivos. E a gente vai ver uma abordagem muito parecida num trabalho que eu devo trazer um pouco mais para frente, que é o trabalho de um outro aluno meu, Hugo, né, que ele trabalha com a abordagem médica. E vocês vão ver que em determinados casos,
há uma diferença entre você ter um falso positivo e um falso negativo, né? Por exemplo, se o cara está tendo um infarto, você dizer que o cara está tendo um infarto e a equipe médica chegar lá e o cara não está tendo infarto é ruim? É ruim. Mas é muito pior se você disser que o cara não está tendo infarto e o cara teve um infarto. Então, essas considerações sobre a incerteza da medição, que atrapalham a nossa transição ou fazem com que a gente tome uma decisão incorreta, é que vão ser extremamente relevantes. Então, né, esse foi um dos primeiros temas, então tem uma ampla área de problemas de segurança. Eu vou postar alguns papers para vocês darem uma olhada. O livro de lógica subjetiva do Aldon é um livro muito bom. É um livro que foi lançado em 2016, então essa explosão de lógica subjetiva dentro da comunidade de IoT ainda está acontecendo, então tem um amplo espaço para você usar, um amplo espaço de cenários em que você pode utilizar lógica subjetiva, tá? Não necessariamente no cenário de IoT, mas eu vejo muita relevância dentro desse cenário de IoT. E eu vou colocar mais um material, que é um capítulo de livro que eu escrevi no ano passado, né? Inclusive com alguns dos alunos que estão aqui na turma, né? Acho que o Gabriel é coautor, não é isso, Gabriel? O Cop é coautor e a própria Beatriz. Mas eu não sei se tem mais alguém que é coautor. Eu não lembro mais. Não é do capítulo de livro de fusão de dados, seu Zé Ruela? É sim. Você não é não sei de qual que você não é. Não do paper. Do paper não é não, mas estou falando do capítulo de livro que a gente publicou acho que foi na escola regional. Enfim. Tá? Eu vou colocar esse capítulo de livro para que vocês deem uma olhada. Vou colocar alguns outros papers, que são papers de referência, para vocês darem uma olhada. E na aula que vem eu vou trabalhar com Tiny Machine Learning, né? Eu sugiro também, vou passar para vocês alguns vídeos que eu acho que são relevantes, né, nessa questão, né, e algumas playlists que eu montei de Tiny Machine Learning lá do Google, tá bom? Então, você já estou escalonado, eu devo colocar, isso é uma tarefa que eu devo fazer amanhã, tá? Essa questão de trabalhar com o Classroom, tá? Então, a gente deve ter isso fechado. Então, na semana que vem, eu imagino falar com vocês de clusterização, tá? E de Tiny Machine Learning. Para na outra semana falar sobre roteamento e, por fim, falar sobre sincronização. E aí terminam os que eu considero como grandes temas. E se vocês tiverem algum tema que vocês queiram que eu traga, que eu discuta sobre a literatura, a gente pode conversar sobre eles também. Se vocês tiverem algum tema que vocês queiram tratar no privado, que seja sobre o trabalho de vocês, eu devo tratar também. Eu devo falar um pouquinho também sobre, né, engenharia de software no cenário de IoT e como, por exemplo, você faz testes do cenário de IoT, que testagem em IoT é tipo conto de fadas, história da carochinha, a gente não tem conseguido fazer isso direito não, tá bom? Então, senhores, dúvidas, traumas ou desilusões? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Então, pessoal, eu vou colocar o vídeo já lá no canal hoje, tá? Para que vocês deem uma olhada. E desejo a todos vocês um ótimo final de semana e vejo vocês na próxima terça-feira. Se cuidem, tá? Cláudio, professor? Diga. Aqui é o Bruno. Gostaria de marcar uma reunião com o senhor para falar sobre o assunto de artigo, essas coisas. Claro. Eu te mando e-mail, pode ser? Pode, pô. Tá, te mando, aí eu vou copiar o povo que tá no grupo. Mais relacionado ao tema, tudinho, para ver se você concorda, essas coisas. Acho que seria uma boa conversar. Claro. Assim, quando você estiver preparado, pode mandar o tema, não tem problema nenhum. Tá. Tudo bem, então. Acho que semana que vem, segunda ou terça, eu devo estar mandando, tudo bem? Perfeito. Eu vou escrever direitinho, aí eu já deixo para marcar. Tá perfeito, okay? Bruno, tá tranquilo. Assim, quando você tiver, valeu. A gente conversa. Tá, valeu, obrigado. Bom final de semana aí. Eu também. Vou parar aqui a gravação.